Olá, seja bem-vindo ao programa Recomeçar. Estamos de volta em mais uma live. Algumas mensagens importantes iniciais aqui para vocês. Primeira, o programa Recomeçar é um projeto que nasceu no coração aqui dos irmãos da Igreja Batista Nacional no Cajuru. Um projeto para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, profissional liberal e autônomo, de forma voluntária. Nós somos formados aqui por alguns voluntários com conhecimento técnico que decidiram em dedicar o seu tempo e o seu conhecimento para ajudar você. Tá? Se você está nos assistindo pela primeira vez e precisa de apoio, precisa de ajuda, na bio dessa live existe um link para preencher um formulário de assistido. É a forma que nós chamamos aqui as pessoas que nós apoiamos, para a gente poder entender qual é a sua demanda, direcionar da maneira correta aí o apoio para você, tá bom? Nós sempre começamos o programa com uma mensagem pastoral, né? Então na sequência vai ter aqui a mensagem do pastor. Antes disso, eu gostaria que você desse um olá aí no chat do YouTube, para a gente poder registrar sua participação. Dúvidas, sugestões, também pode colocar no chat, tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tenho aqui uma excelente live para vocês e a palavra agora está com o pastor. Obrigado. Olá, seja bem-vindo ao programa Recomeçar. O nosso tema de hoje são questões tributárias e gostaríamos de meditar nesse momento sobre Jesus e a questão tributária da sua época. Jesus já nasceu em dias de grandes agitações tributárias, quando o povo de Israel vivia sob domínio romano. E ele sofreu uma espécie de tributação logo nos seus primeiros dias de vida. Diz em Lucas 2, versículos de 1 a 3. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Esse recenseamento decretado por César Augusto visava um aumento na arrecadação tributária que estava em declínio naquela época para o Império Romano. Já nos seus primeiros dias de vida, cumprindo-se a profecia, Jesus é apresentado aos sacerdotes para cumprir a lei. Podemos dizer, com intuitos tributários, de certa forma. Estes consistentes no pagamento de um cordeiro de um ano, se uma pessoa rica, ou, em sendo pobre, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. O menino e seus pais foram então forçados, ao que parece, a atravessar o vale de Josafá, o Monte das Oliveiras, onde já lá se encontravam os primeiros postos de câmbio, porque não se podia entrar no templo com moedas romanas. Não se podia pagar o imposto do templo exigido anualmente de todos os israelitas, a não ser com a moeda do templo. E os mercadores de animais para sacrifício também lá estavam. Pombos para os mais modestos, bois para os mais ricos e cordeiros para a maioria. Quando João Batista, que era filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, estava pregando o batismo, aproximaram-se dele uns cobradores de impostos e Lucas narrou assim no seu livro, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? E respondeu-lhes: Não peçais mais do que que vos está ordenado. Não pode ir além. Havia alguns tributos que eram previstos na lei. Quais eram os tributos previstos na lei, entre outros? O primeiro tributo: cada judeu maior de 20 anos de idade era obrigado a pagar ao templo um tributo anual, correspondente a 2 dracmas. Algumas versões chamam de dracma, conforme previsto em Êxodo 30, versículo 13. O segundo tributo consistia na obrigatoriedade de gastar em Jerusalém, por ocasião das festividades, 10% dos rendimentos da terra e de seus animais. O gasto desse valor somente poderia ser realizado em Jerusalém, por se tratar da cidade santa e por lá estar o templo, com todo o seu sistema de comércio, geralmente de propriedade dos sacerdotes, que se valiam da presença maciça de judeus, os quais davam à cidade um impulso econômico de proporções impressionantes, pois na celebração da Páscoa iam a Jerusalém mais de 600 mil pessoas, dentre as quais os pais de Jesus. Diz em Lucas 2,41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Assim, quando Jesus Cristo afirma que destruiria o templo em 3 dias, eles teriam fortíssimas razões para uma reação negativa, é claro, era uma fonte de renda para aqueles sacerdotes daquela época. O terceiro tributo correspondia às vítimas, às primícias e ao dízimo agrícola, que era destinado
aos sacerdotes. Bem, a tribulação excessiva e a inadimplência, que é um tema que nós vemos lá em Malaquias 3, por exemplo, mas antes da dominação romana. Agora, aqui com a dominação romana, havia uma cobrança excessiva de impostos, e com isso, uma possível inadimplência. Os religiosos também cobravam o imposto dos 7 anos, não previsto na lei. Alguns entendem que esse tributo ele tinha a ver com aqueles 7 anos, baseado na situação profética do sonho do faraó lá do Egito, que teve uma visão com 7 vacas gordas, 7 sendo totalmente devoradas por 7 vagas magras, 7 espigas de milho frágeis, engolindo outras 7 espigas graúdas. E então existia esse imposto de 7 anos, que os sacerdotes haviam instituído. Possivelmente, no ano do nascimento de Cristo, o imperador romano determinou um recenseamento completo na Judéia, com o intuito de promover um aumento na arrecadação tributária. Essa cobrança excessiva, além do que era exigido pela lei do Senhor, somado aos impostos romanos, podia levar a uma inadimplência. Aí então que chegamos ao texto de Mateus 17, versículos 24 a 27, que é a posição de Jesus quanto a esta situação. Olha o que diz esse texto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu: claro que paga. Imagina, né? Ele ia dizer que não. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Olha que interessante. Esse imposto ele era cobrado para a manutenção do templo e permitir que os sacerdotes pudessem ministrar e viver. Logo, os próprios sacerdotes não eram exigidos desse imposto. Sendo Jesus o sumo sacerdote, não precisaria pagar. Mas como não era aceito como tal, prefere não escandalizar. Isso por si só nos traz uma grande lição. Se aquilo que fazemos, mesmo sendo lícito, enfraquece ou ofende a fé de alguém, então não devemos fazer. Até quando temos razão. Se nosso interlocutor não consegue entender a nossa posição como sendo correta, por um choque de cultura, Deus chama o milagre. Olha como Deus faz, milagre. Pedro já tinha aprendido algumas lições. Já havia passado pela experiência da pesca maravilhosa. E por mais louco que o pedido de Jesus pudesse parecer, Pedro decidiu andar por fé e não por vista. Ele decidiu suspender tudo o que sabia como pescador e fazer o que Jesus mandou. Quando você aprender a andar no nível da fé, no nível de Deus, e não pelo que você sabe, pelo que você vê, ou pela força do teu braço, mas na força da palavra e da autoridade de Deus, aí você vai descobrir o sobrenatural e viver em um outro nível. Para evitar o escândalo, ele chama o milagre. Na lógica do reino, não se vence com razão, se vence com o sobrenatural. Mesmo o Filho de Deus foi cobrado impostos, e você também o é. Isso significa que Deus proverá tudo o que for necessário para que você possa viver em justiça nesta vida. Então, que hoje você passe a viver pelo sobrenatural da fé e não pelos seus próprios olhos. E que a bênção e a graça do Senhor recaia sobre a sua vida. Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Olá, estamos de volta a mais um programa Recomeçar. E o tema de hoje, modelos de tributação empresarial. Nosso convidado de hoje, formado em Ciências Contábeis pela PUC, pós-graduado em Gestão Financeira e Gestão Financeira pela FIA Internacional de São Paulo. Tem mais de 35 anos de experiência. Jones Teixeira Júnior, seja muito bem-vindo ao programa Recomeçar. Obrigado pela tua participação, obrigado por estar presente conosco aqui e compartilhar aí conhecimento com o nosso público. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado ao Marcos, que nos trouxe até aqui, obrigado a você. Legal, obrigado. Tema de hoje, modelos de tributação empresarial. Então, o que é MEI, né, o que é Simples Nacional, qual é o melhor regime tributário, entender diferenças, né, sobre MEI e sobre o Simples Nacional. Então, esses pontos a gente vai debater aqui, vamos trocar informações aqui junto com o Jones.
para entender, você assistido, microempreendedor, profissional liberal, autônomo, para entender como é que você pode gerir melhor o seu negócio, entendendo um pouco dessas regras tributárias. Johnny, primeira pergunta aqui, para a gente compartilhar e entender, e falar para o nosso público, né, o assistido, que realmente é um microempreendedor, né, um profissional liberal, autônomo, qual é o melhor regime para ele, se hoje ele ainda não tem uma empresa, principalmente o profissional liberal, autônomo, que está preocupando em profissionalizar o seu negócio, qual seria o melhor regime tributário hoje para o mercado? Ou, aqui eu entendo, talvez entenda um pouquinho as diferenças, mas qual seria o melhor regime para que o nosso assistido pudesse entender aí as diferenças? Ok. Primeiramente, a legislação brasileira dispõe hoje de 4 modalidades de tributação, que são as empresas do MEI, as empresas do Simples Nacional, as empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real. Cada empresa, nessas suas características, tem a sua forma de faturamento. Mas, como nós estamos falando hoje de 2 atividades, que seria para o pequeno e médio empreendedor, nós vamos ter o nosso foco ao MEI e ao Simples Nacional, né? Ao MEI, no princípio de que ele é um microempreendedor individual. Essa atividade é mais para profissionais da informalidade, né? O vendedor de ambulante, seja ele de produtos de porta em porta, seja ele o pipoqueiro, essas atividades efetivamente estão regulamentadas dentro do MEI, né? E qual é a atividade? Por que regulamentado dentro do MEI? Para que se possa, certo, ele ter o direito como cidadão em relação a, principalmente, previdência, ao previdenciário. Hoje o MEI tem um recolhimento mensal fixo, né? E este recolhimento varia, dependendo da atividade, em média, aí, R$60, né? 55, né? E isto faz com que ele, quando recolha esse R$60 mensal, ele tem, além dos impostos municipais, federais, que ali dentro, nessa guia estão, tem a previdenciária, que é fundamental para um futuro, doença, aposentadoria, né? E as pessoas, normalmente, elas têm umas características de abrir a empresa no MEI e nunca mais se importar com ela, né? Isso tem chegado bastante ao nosso escritório, né? Para que possamos depois regularizar esta empresa, né? Tem todo, porque simplesmente alguém falou assim, não, vai lá, abre, né? Tem um CNPJ e está tudo certo. Não, não funciona assim. A MEI tem a característica de empresa normal, ela tem que ser a sua contabilidade normal. Normal, assim, como toda empresa, eu preciso cuidar dela, né? Ou seja, eu tenho que ter todos a preocupação sobre a questão de abertura, formalizações, controles, né? Da mesma forma como uma outra empresa de maior porte, a MEI eu também tenho que ter todas as minhas preocupações ali de regras contábeis, né, Jones? O que a gente fala no nosso escritório, né? A partir do momento que uma pessoa física abre um CNPJ, ele passa a ser registrado como empresário. E essa figura do empresário, ele tem que tratar também, né? Ele tem um CPF e ele tem um CNPJ. E esse tratamento que a gente diz é pagar os impostos, entregar as obrigações acessórias, né? Que são todas as declarações mensais e anuais, né? E, normalmente, aproveito a oportunidade aqui e digo, né? Essas pessoas chegam para nós lá no escritório já, certo? Totalmente arrebentada, ou seja, não fez a sua lição de casa, que é o compromisso mensal. A responsabilidade, né, Jones? A responsabilidade do negócio. É isso. E você comentou um negócio importante ali, no caso, especificamente aqui do MEI, né, que eu tenho uma taxa única, né? O MEI ele tem um modelo contábil mais simplificado. Perfeito. Né? E dentro desse modelo simplificado, o empresário ele se preocupa ali com fazer aquele pagamento único mensal. E você comentou aqui que esse pagamento ele se divide em várias coisas, né? O imposto e a previdência, né? E chamando a atenção para essa parte da previdência, né, Diana, a gente conversando até um pouquinho antes, a gente entende que eu tenho que contribuir para que eu possa lá na frente poder ter a minha aposentadoria e garantir com que isso realmente seja contabilizado, né?
E às vezes o empresário, não, tem uma taxa para pagar, mas não dá importância. Primeiro, que deixou de ter a responsabilidade sobre a sua recorrência mensal ali, de você estar com aquela responsabilidade. Perfeito. Mas, principalmente, ele está se prejudicando, porque aquilo ali também está vindo como uma ação de aposentadoria. Está correto esse entendimento? Perfeito, perfeito. E isso é um problema hoje, que eu diria, de 90% dos casos que chegam para nós, que é não dá importância a esse fato, né, na parte previdenciária, e assim, é R$50, R$60 mês, então deixa para lá, e quando não chega, já chega com 3, 4, 5 mil acumulado. Então, né, eu sempre digo, a obrigação mensal, principalmente em relação à parte previdenciária, ela tem que ser cumprida porque você está assegurado. Não menos importante, no meio de uma pandemia dessa que estamos vivendo, se precisar e tiver atrasado e irregular, corre o risco de não obter o direito, né? E aí, onde não obtém o direito, o cidadão fica bravo, né? Fica bravo com o governo. Eu paguei. Não é bem assim, né? Eu tenho visto vários casos, né? Principalmente nesse período aí de pandemia, que solicita a Seguridade Social, né? A parte previdenciária, e não tem ocorrido, né? E por falta realmente de contribuição. Isso é importante, esse comentário. Legal. Dionísio, falando um pouquinho mais aqui sobre a questão das diferenças, né, do regime tributário, do MEI para o Simples, né? Qual que é a diferença entre o MEI e o Simples Nacional? A diferença é muito simples, e as pessoas não têm, até às vezes, esse entendimento por falta de técnicas mesmo, né? A empresa MEI, como eu já disse, é para empresas informais, aquelas empresas que faturam mensalmente até 7.800. Essa empresa, ela tem a característica normal, pois existe um CNPJ. Ela tem que ter nota fiscal, ela tem que ter alvará, ela tem que ter regularidade fiscal normal, né? As pessoas, por isso, voltam lá na origem, né? As pessoas abrem um CNPJ e acham que está tudo certo. Não está tudo certo, né? Tem que complementar até a emissão da nota fiscal, que hoje é eletrônica, né? E existe um limitador de 7.800 mês, né? Esse limitador diz o seguinte: se você emitir uma nota a mais, ou seja, 10 mil por mês, você está fora. Aí você passa a ser uma empresa do Simples Nacional, né? O Simples Nacional também tem um limitador, né, até 350 mil mês, né? Por isso que entra depois na terceira etapa, né? Estourou esse 350 mês, vai ao limite para lucro presumido e ou real, né? Mas esses são os limitadores. Esse limitador para MEI e para Simples Nacional, o mercado já sabe como é que, né, principalmente o mercado econômico, né, bancário, né, para efeito de cadastro, para efeito de empréstimos, investimentos. Então, eles têm já essa cartilha na mão de como funciona o MEI e como funciona o Simples Nacional. Às vezes as pessoas nos pedem, não, vamos melhorar isso e tal. Não tem, já tem um limitador, já está dentro do limitador. A classificação, a sua divisão, ela está justamente atrelada ao faturamento da empresa. Ao faturamento da empresa. O MEI, que quer dizer microempreendedor individual, que é formalizar aquela atividade que até então não tinha formalizações, né? Então, justamente o próprio nome já caracteriza a sua definição. E ele tem um limitador, então, de 7.800 por mês. Se eu passo isso de faturamento, eu já automaticamente já estou enquadrado no outro regime, que é o Simples Nacional. Isso. E dentro do Simples Nacional também é uma forma de eu ter um modelo contábil simplificado, mas eu também tenho faixas, né, Jonas? Perfeito. Como é que faz essa... A gente também costuma brincar, né? Simples Nacional, né? Não é tão simples assim, não é tão simples assim. Eu vou dizer para você, tem 5 tabelas para enquadrar o empresário. Então, o empresário, normalmente, ele nos liga e diz assim, eu quero abrir uma empresa de sorveteria, né? Quanto eu vou pagar de imposto? Eu digo, não dá para dizer para você, porque nós temos que conversar para eu saber aonde e qual tabela eu vou inseri-lo, né? Aí começa as perguntas e o cara pega e foge do compromisso e diz assim, eu vou trabalhar na informalidade, né? Porque torna-se complexo, né? Então, o Simples Nacional, né, hoje existem 5 tabelas que, conforme o tipo de atividade, ele é enquadrado, que, conforme o tipo de atividade, ele já larga a alíquota. Não é assim, não,
todo mundo, né, chega lá e diz, não, mas não é 6%? Não, certo? A tabela do Simples começa em 2,43 e vai até infinito. E aí vai... A simplicidade talvez esteja só na hora de pagar o tributo, que é um tributo, teoricamente é uma guia que você paga. Perfeito, uma única guia, né? Mas você tem toda a complexidade de enquadramento de tipo de negócio, faturamento, né? E aí algumas outras siglas, né? Fator R, dependendo do serviço que você vai colocar. Perfeitamente. Então, se tiver no anexo 5, tem um fator R. O que é o fator R? Vai mexer lá na Previdência. Mas o que tem a ver a Previdência? Pois é, meu filho. Então, assim, a coisa torna-se muito complexa. Não é simples. Reiterando o que você disse, né? Simples é uma guia que você vai pagar. Mas, para chegar nessa guia, ela tem uma complexidade muito grande. Entendi. Assim, de uma forma mais prática aqui, Jones, para o nosso público, né, que é justamente o microempreendedor, né, o profissional liberal, né, o autônomo, ele tem aí, talvez, dependendo do quadro, a gente já entendeu aqui que o MEI seja uma opção, mas aí ele está limitado ao faturamento, né, então 7.800 na sua atividade. Não sei se no MEI ele tem alguma restrição de atividade, qualquer atividade pode ser um MEI, Jones, ou não? Extremamente importante. Outra característica, não é tão simples assim. Vou ser um MEI e vou abrir uma indústria no MEI, vou abrir um escritório de contabilidade, vou abrir uma advocacia. Não, certo? Tem restrições. O MEI, quando da ideia inicial surgiu, ele era bem amplo, ele tinha uma amplitude para as atividades, e foi efetivamente diminuindo. Há exemplo disso, né? Material de construção poderia abrir MEI, né? Hoje não pode mais, né? Mas não pode mais por quê? Porque ninguém abre o material de construção para vender R$ 7.800 mês. É simples assim. Né? Aí é simples. A lógica é simples, né? Então, restringiu muito. Hoje são poucas e poucas atividades. Mais atividades assim, de confeiteiro, né? Aquelas informalidades né, de casa. Artesanato. Artesanato, costureira, né? Certo? Serviços administrativos. Mas, agora, demais atividades, normalmente eles chegam, não, eu vou abrir uma indústria e tal. Não dá. Até assim, né, até para tentar esclarecer um pouquinho mais para o nosso público aqui, né, Jones, cada característica, cada modelo de negócio, pela sua essência, ela já tem a sua limitação, que eu posso dizer aqui, sobre o enquadramento fiscal, né? Como você mesmo falou, uma loja de material de construção, ela dificilmente vai faturar menos do que 7.800. Se isso acontecer, está tendo prejuízo, não vale a pena ter o negócio aberto, né? Então, tem algumas coisas que são meio de ordem prática, né? Direta sobre o negócio em si, né? Perfeito. Como você comentou, uma indústria. Eu posso ter uma pequena indústria, uma indústria de confeitos, ok, beleza, mas se enquadra no modelo mais artesanal. Mas se eu quero ter uma indústria onde eu tenho ali, sei lá, que seja no mínimo 5 funcionários, 10 funcionários, aí o negócio já começa a pegar, porque só aqui já saiu do regime de faturamento base, né? A própria essência de negócio impede ela de estar enquadrada no regime MEI ou num simples na faixa 1, na faixa 2 ou faixa que seja, né? Então, acho que aqui, voltando ao nosso ponto aqui sobre as diferenças, quando a gente entra no modelo de simples nacional, a gente precisa entender muito bem qual é o modelo de negócio, como é que ela vai estar fazendo a sua atividade, ter uma perspectiva de faturamento para saber se ela está enquadrada naqueles 5 anexos que pertencem ao regime do Simples Nacional. É isso, né? Perfeito. E até mesmo, complementando, assim, eu digo, a partir do momento que o sujeito CPF opta por ser um CNPJ, certo? Que já tem a característica de empresário, ele tem que ter a responsabilidade de empresário. E o que é essa responsabilidade de empresário? Fazer um planejamento, assim como na vida particular, né? Nós temos o nosso planejamento financeiro, né? Nós temos que ter o planejamento fiscal e tributário dentro da nossa empresa. E cada 12 meses está revendo aonde eu estou inserido, o que eu estou fazendo, se a tributação está correta, trocar uma ideia com o seu contador, né? E obviamente, ter essa atividade
constante se eu estou indo para o caminho certo, se eu vou investir, porque vai que eu estou dentro da empresa do MEI, trabalhando no MEI, eu sou um confeiteiro residencial, tenho dentro da minha casa lá, né? Mas eu quero agora fazer em larga escala de produção meus confeitos. Eu mudo de atividade, porque eu tenho que outro nível de faturamento. Eu estou almejando quanto de faturamento, né? Então, essa característica de empresário, empreendedor, é que este CNPJ, MEI ou Simples Nacional tem que ter, né? De sempre estar trocando ideia com o seu contador. Perfeito. Acho que você pegou um ponto importante, Jones, que assim, a gente tem muitas coisas que acontecem, né? E a gente já falou em outras lives aqui, em outros encontros aqui do programa Recomeçar. Muitos empreendedores hoje são empreendedores por acidente, né? Quando a gente fala isso, é aquela situação que ou ele perdeu o emprego, ou ele não fez o planejamento, ele não decidiu ser empreendedor. Perfeito. A situação o fez ser e deu certo, de certa forma, ele conseguiu abrir, conseguiu fazer, está sobrevivendo a esse meio que nós estamos vivendo hoje, mas muitos esquecem do planejamento, de realmente olhar o que eu quero fazer. Ok, hoje eu estou assim, tudo bem, mas e amanhã vai ser assim mesmo? Já estamos fazendo o planejamento de 2021, né? Muitas empresas Bem observado. abriram agora, né, no meio da pandemia, né? Normalmente as grandes empresas elas sempre trabalham com 2, 3 meses de antecedência virada do ano para começar a se planejar para o ano que vem, o que eu vou fazer, para onde eu vou. E mesmo que eu seja um microempreendedor ou um profissional liberal, ou até mesmo um profissional autônomo, né, na atividade, regulamentada pelo MEI, eu também preciso me preocupar com o que você mesmo falou, né? Planejamento. Planejamento. A palavra é essa. O que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? Perfeito. Não, e normalmente, no nosso escritório, hoje a gente chama de clínica, né? O cara, quando chega lá com o seu CNPJ, chega tudo escangalhado, né? Tocou o negócio dele, entra no critério, como se diz, é um empreendedor emergente, né? Por circunstância, entrou no negócio e está dando certo e tal, e esqueceu e não se preocupou com a parte burocrática do processo. E aí eu digo, já chega totalmente, já na UTI conosco lá, né? Aí temos que fazer um trabalho e tal, aí ele começa a ter a ciência da burocracia que tem que se envolver. E aí ele começa a ficar nervoso, a mal falar das regras do governo, mas não somos nós que implantamos, né? Eu posso dizer para você, nesses anos de contabilidade, eu digo para você, o legislador ele é muito inteligente, ele é perfeito na forma de tributar, certo? Só que daí a fome, né, é muito maior do tributo, mas, né, a cadeia em si só é um processo inteligente. Se você trabalhar corretamente, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Qualquer empresário, né, que trabalhar legal não vai ter dificuldade, só que a cadeia é pesada, né? O leão veio com fome, tem fome, e você tem que ter um bom parceiro do seu lado, né? Um bom escritório, um bom contador, um parceiro que possa te instruir qual é, né, a saída, a regra, a forma mais econômica, né, estratégica que se possa sair né? Porque normalmente o sujeito faz meio que no embalo. Faz de qualquer jeito, Faz. E a gente precisa ter aí, né, o contador como conselheiro, né, Jones, para poder justamente ajudar nesse planejamento. Ok, hoje eu estou enquadrado dessa forma, mas amanhã, o ano que vem, eu quero fazer algo diferente. Como é que eu posso fazer? Quais são os caminhos? Que passos eu preciso dar? Então, trocar informação e enxergar o contador como seu conselheiro técnico é importante, né? E isso, perfeitamente, entendeu? É uma troca. Eu sempre, o que nós vendemos hoje no nosso escritório é assim, né? Acabou o guarda-livro, né? Não tem mais a história do guarda-livro. Eu comecei, né? Não vou falar o ano aqui, como guarda-livro, né? Num auxiliar de escritório, no escritório de contabilidade, e era guarda-livro. Hoje não. Hoje o contador ele é gestor do empresário, ele é parceiro do empresário, ele instrui qual o caminho e como que vai ficar. O ano que vem, nós estamos aqui, né, em novembro, né, o ano que vem vai acontecer isso, e planejar. Se não planejar, não vai dar certo, vai tomar susto, né, e vai ter problema com os seus pares aí, com os seus contadores. Perfeito, Jones.
Agora sim, a gente comentou aqui sobre a questão das diferenças nos dois regimes, basicamente, né? Tem algumas coisas a mais ali dentro do Simples Nacional, mas assim, quando que eu mudo, né? Hoje, legal, eu já sou um empresário, eu estou enquadrado no MEI, eu estou enquadrado no Simples, na faixa 1 ou faixa 2, né? Qual é o momento de fazer a mudança de faixa, ou quando eu mudo de faixa, ou quando que eu mudo de classificação tributária, Jones? A melhor data para mudar de faixa, por isso que você tem que fazer um planejamento sempre de janeiro a dezembro, né? Os balanços são de janeiro a dezembro, por essa característica, para você chegar lá em dezembro, já fazer um balanço e ver como é que é a tua postura e tomar uma decisão a partir de janeiro do ano seguinte, né? Eu sempre costumo dizer, a melhor data é janeiro, né? Você fecha dezembro, vê os teus resultados, paga todo mundo, né? Final de ano, dá um pouquinho mais de faturamento em função de festas natalinas, né? Mas janeiro é o melhor momento de você estar parando, né? Quando todo mundo está de férias, né? Você como empresário está parando, olhando para dentro do seu negócio e vendo aquele momento para que possa efetivamente acertar o que vai acontecer no ano seguinte, né? O pessoal comenta, né? O período fiscal da empresa, né? De janeiro a dezembro. Então eu encerrei o exercício. Né, nós estamos em 2020, né, então dezembro já está aqui, já está acabando. Está na porta. Está na porta ali, então já breve já vai acabar o ano. Estou encerrando o meu exercício de 2020, então já estou projetando o futuro aqui, estou em janeiro. Perfeito. Né, cheguei em janeiro, estou na primeira semana de janeiro, estou fazendo o meu balanço do que aconteceu, e o balanço é importante para olhar resultado financeiro, olhar a minha operação, ver o que opa, tá tendo vazamento de dinheiro em algum lugar ou não, estou tendo liquidez, lucro, realmente, o meu negócio está lucrando. Perfeito. Né? Acho que é o momento ideal para que eu possa parar, ver o passado, né? Ou seja, o que aconteceu no início, e é um período oficial, né? Fiscal, né? Para isso. E aí, realmente, eu poder, agora é o momento de, que está dando o resultado dentro do planejamento que eu já fiz, a minha prévia, o que vai acontecer no ano. Perfeito. Agora, Jones, você é meu contador aqui, eu quero mudar meu regime, porque a gente vai fazer isso, vamos crescer, vamos faturar mais. Perfeito. Essa seria a lógica, ou a prática, né, no que diz respeito às mudanças aí, e ações. Certo? Perfeito. O que a gente tem transmitido sempre para os nossos clientes é assim, janeiro é o momento de olhar para dentro, né? Aonde eu estou, o que eu estou fazendo, né? O que eu vendo, o que eu trabalho, qual é o tipo de produto ou serviço que eu executo e para onde eu vou, né? A partir desse momento, você pega os seus pares, não só sua equipe, mas como o seu contador junto, e discute a relação. Não, esse ano eu vou investir nisso, vou ampliar nisso, vou sair de um prédio de 200 metros quadrados para 1.000 metros quadrados, né? Então, quer dizer, isso tudo é a parte do empreendedorismo em que normalmente, posso dizer para você, normalmente não faz em momento algum. Vai vivendo dia após dia sem um planejamento. E isso tem dificultado bastante o empreendedor em nível Brasil hoje. E aí entra nas estatísticas, né? Empresas com menos de um ano fechando, menos de 2, menos de 3, fechando, porque justamente passou o primeiro, não planejou, não conseguiu, vai dar o segundo, não planejou de novo e, como você mesmo comentou, né, Jonas? Dia após dia, ou mês após mês, vai tentando se equilibrar na corda bamba, sem ter um planejamento qualquer, sem sequer olhar o futuro, né? Ou seja, para onde que eu quero ir, o que eu quero fazer. Né? Então, a organização. Então, a gente olhou aqui que planejar, trocar ideias, principalmente ter o seu contador como conselheiro para as ações é importante para que eu possa realmente agir no meu negócio. Exemplo disso, né? Quando começou a pandemia em março, né? Então nós temos clientes da parte de indústria, né? Seja ela automobilística ou indústria de consumo residencial. E aí o que aconteceu? No primeiro ato faz-se, vamos parar, vamos fechar, vamos mandar todo mundo embora, eu não vou aguentar e tal. Não, o que nós fizemos? Fomos junto ao cliente, trabalhamos junto, planejamos, né? Houve afastamento por força de contrato, governo, né? Essas oportunidades de governo e tal. Houve um planejamento. Hoje essas indústrias estão produzindo normalmente, né? Estão com o mesmo número adequado de funcionários, né? E não teve um prejuízo
muito grande. Mas o que aconteceu para que ela chegasse nesse estágio? Houve um planejamento. Nós estamos falando de empresa de 80, 100 funcionários, né? Então, houve um planejamento. E se planeja, ao passo que aquele que não planejou, fechou. Exato. Tá, no desespero, na forma de atuar, fechou. Tá, ou foi procurar um outro ramo, né? Então, efetivamente, assim, por isso que não só, né, fazendo uma observação bem importante aqui, não é só, né, em função de pandemia, em função de economia. O fundamental, se o empreendedor, o empresário, aquele CNPJ, que a gente chama de CNPJ, não tiver uma visão estratégica e planejada, não vai sobreviver. Perfeito, Jones. Jones, a gente está chegando ao fim aqui do programa. Nós falamos aqui, então, o tema de hoje, né, modelos de tributação empresarial. Comentamos aqui sobre MEI, o que é o MEI, o que é o Simples Nacional, né? Nossa brincadeira aqui, o Simples não é tão simples assim, né? Mas ele tem aqui realmente a preocupação e algumas fórmulas, né, para a gente poder administrar esse modelo contábil. Falamos aqui sobre a questão de qual é o melhor regime, quando mudar de regime, né, tributário. Esclarecendo aí algumas dúvidas sobre esse tema para o nosso assistido. Mas como mensagem final aqui, Jones, ou dica que você poderia compartilhar para o nosso público que está nos assistindo, que mensagem você daria para eles? É extremamente importante todo empresário, certo, ser parceiro do seu contador, do seu escritório de contabilidade, entender efetivamente a dinâmica. E isso é importante, você ter um bom parceiro, né, na área econômica, administrativa, financeira, advocatícia, né? Enfim, você ter parceiros para que você possa desenvolver um bom trabalho e um bom planejamento para que você possa efetivamente, né, ter sucesso no seu empreendimento. Perfeito. Dionísio, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Recomeçar. Agradeço muito aí a tua disponibilidade e tempo, compartilhar o teu conhecimento. Deus abençoe a sua vida imensamente, prospere em seus negócios e que possamos aí trocar mais informações, figurinhas e compartilhar essas informações para o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e, precisando da gente, estamos à disposição. Deus abençoe. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Recomeçar. Obrigado pela tua participação. O tema de hoje falamos sobre modelos de regime tributário empresarial, né, com o Jones aqui trocando essa informação com a gente. E nos vemos até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um programa Recomeçar. Obrigado pela tua participação aqui no programa. Não esqueça de dar um like se você gostou do conteúdo que você viu aqui. Dê um like aqui no YouTube. Isso nos ajuda a impulsionar esse vídeo e poder levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Se você quer participar como assistido, né, que é a forma que nós tratamos aqui as pessoas que nós apoiamos, na bio desse YouTube você vai encontrar um link para poder preencher um formulário, uma ficha com as informações e o apoio que você precisa. Se você quer participar como voluntário, da mesma forma, também tem um outro link voltado para voluntário, para você também se inscrever e participar com a gente e contribuir com o seu tempo, com o seu conhecimento, tá bom? Quero desejar a você uma semana de vitórias, sucesso, Deus abençoe, prospere em sua vida e nos vemos até a próxima live. Muito obrigado. Tchau, tchau.